Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou discutir com vocês os casos clínicos do primeiro módulo. São 7 casos clínicos onde foi pedido para formular o diagnóstico e os prováveis agentes etiológicos envolvidos em cada caso clínico. Como eu disse na primeira aula, é extremamente importante que a gente faça um diagnóstico correto da infecção bacteriana e formule também as hipóteses corretas dos principais agentes etiológicos que estão envolvidos em cada infecção, para que daí então a gente possa escolher o antibiótico da forma mais correta. Então vamos ao nosso primeiro caso clínico. É uma paciente de 34 anos, sem doença prévia conhecida, que começou a apresentar febre de até 39 graus há 7 dias. Há 6 dias tem apresentado tosse de início seca e agora purulenta. Refere falta de ar leve a moderados esforços e indisposição geral. Ao exame físico, está em bom estado geral, febril, a ausculta torácica revelou estertores crepitantes em campo médio direito e a radiografia de tórax mostrou um infiltrado de padrão alveolar no campo médio direito com broncogramas aéreos. O diagnóstico, então, é um quadro clínico clássico de uma pneumonia comunitária, Então, paciente de 34 anos, com febre, tosse, expectoração, estertores crepitantes, o raio-x com infiltrado alveolar, com broncogramas aéreos. Então, é um quadro clínico clássico de uma pneumonia comunitária. Quais agentes etiológicos estão envolvidos, então, nesse caso? Como a gente sabe, diagnóstico de pneumonia comunitária, a gente sempre tem que levar como primeira hipótese o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae. Ele é o nosso patógeno-alvo nas pneumonias comunitárias. Seguido, então, dos agentes atípicos, que é a Chlamydophila pneumoniae e também o Mycoplasma pneumoniae. Uma coisa que é importante a gente dizer, que pelo quadro clínico e também radiológico, a gente não pode diferenciar que seja um pneumococo ou então os germes atípicos. Então, a gente sempre tem que lembrar dos dois, pneumococo e germes atípicos, para então escolher um antibiótico que tenha cobertura para esses dois principais patógenos. Tá? A legionela, que a gente comentou, só que na aula também, só que ela é um quadro clínico de uma pneumonia geralmente mais grave e que tem um infiltrado muitas vezes bilateral, que tende num segundo momento, a fazer uma condensação também bilateral. E geralmente também vem associado com náuseas, vômitos, diarreia. É um quadro clínico bem mais grave, o que não foi referido nesse quadro. Tá? Então, aqui ficaria pneumonia comunitária, com os principais agentes, pneumococo, seguido dos germes atípicos, Mycoplasma e Chlamydophila pneumoniae. Vamos, então, para o segundo caso. Um rapaz de 16 anos apresenta há 3 dias dor difusa em baixo ventre. Há um dia houve piora da dor, dificultando sua marcha, localizando-se predominantemente na fossa ilíaca direita. Refere também ter apresentado um pico febril, 38,8, apresenta dor à palpação profunda de abdômen e sinal positivo de descompressão brusca da fossa ilíaca direita. A radiografia simples em pé de abdômen mostra um pequeno pneumoperitônio. Então, aqui, em relação ao diagnóstico, um paciente jovem com dor abdominal a princípio difusa, que depois se localiza na fossa ilíaca direita, acompanhado de febre, com sinal de descompressão brusca também na fossa ilíaca direita. Então, se trata de um diagnóstico de um abdômen agudo, provavelmente por toda essa história clínica, de uma apendicite, provavelmente complicada porque tem um pneumoperitônio, deve ter já perfuração. O agente etiológico envolvido nas infecções intraabdominais, de um modo geral, são as enterobactérias, principalmente Escherichia coli, Serratia, Proteus, Klebsiella, mas também não dá para não pensar em anaeróbios, principalmente os bacterióides fragiles. Então, aqui, um abdômen agudo, apendicite, uma apendicite aguda. Principais agentes, as enterobactérias, que são os gram-negativos, Escherichia coli, Proteus, e também anaeróbios. Então, a gente sempre, nas infecções intraabdominais, tem que lembrar desses dois principais agentes.
Caso 3. Uma paciente de 64 anos apresenta há 3 dias um quadro progressivo de vermelhidão na perna esquerda, que se iniciou no tornozelo, no local de uma picada de inseto, e progrediu até a altura do joelho. A lesão é dolorosa, edemaciada e avermelhada, com bordos elevados e bem delimitados. Há 2 dias começou a apresentar febre de 39 graus. Bom, em relação ao diagnóstico, aqui a gente sabe que se trata de uma infecção de pele. A nossa dúvida sempre vai ser em tentar diferenciar na clínica a erisipela da celulite, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Aqui fala muito mais a favor da erisipela pelo fato de ter colocado como bordas elevados e bem delimitados, lembrando de uma infecção um pouco mais superficial, por isso que a gente pensa mais na erisipela. Erisipela, principal agente, é o Streptococcus pyogenes, mas é uma paciente de 64 anos que está com febre, então também não dá para a gente não pensar que essa infecção possa estar se tornando um pouco mais profunda, então a gente fica como diagnóstico diferencial a celulite, colocando como agente etiológico também para a gente pensar numa cobertura antibiótica do Staphylo aureus. Tá? Então, realmente não é fácil e isso na prática clínica, na beira do leito, a gente sente também essa mesma dificuldade de diferenciar a erisipela da celulite. Mas, lembrando então que nesses casos a gente precisa de uma cobertura para Streptococcus pyogenes e também o Staphylo aureus. No caso 4, é uma moça de 25 anos, previamente saudável, que começou a apresentar cefaleia e febre de até 38 graus. No dia seguinte, a febre subiu para 40,2, começou a apresentar também vômitos e confusão mental. Foi trazida ao pronto-socorro, onde foi observado que ela estava desorientada, febril, apresentava rigidez de nuca e outros sinais de irritação meningea. Foi feita uma punção licórica, cujo exame quimiocitológico demonstrou 920 células com 87% de polimorfos nucleares, glicorraquia de 12, glicemia concomitante de 85 e proteinorraquia de 178. Então, qual o diagnóstico desse caso? Provavelmente é uma meningite bacteriana aguda. E por que a gente fala bacteriana? Por conta de ter um predomínio de polimorfos nucleares. E a meningite por conta de todo esse quadro. Febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca. Então, é um quadro clínico muito típico, muito clássico de uma meningite. E bacteriana por conta dessa análise do líquor, que fala também a favor de bactérias pelo predomínio de polimorfos nucleares. Os agentes etiológicos mais comuns são pneumococo, meningococo e o Haemophilus influenza. Aqui o que ia ajudar muito era a análise do gram desse líquor. Então, se aqui na análise solta como diplococos gram negativos, a gente já pensa no meningococo. Se solta como presença de cocos gram-positivos, a gente já pensa no pneumococo. E se fala em bacilos gram-negativos, a gente já lembra do hemófilos. Tá? Então, uma coisa que poderia ter ajudado bastante. O caso 5 é um rapaz de 18 anos, previamente saudável, que é atendido no pronto atendimento com uma história de 6 dias de episódios frequentes de febre alta, até 40 graus. Acompanhada de calafrios e tremores. Apresentou astenia progressiva. Há 2 dias tem tido episódios de dor torácica súbita acompanhada de uma sensação de angústia. Relata ser usuário frequente de drogas injetáveis e ao exame físico está em mau estado geral, febril, moderadamente descorado, levemente dispineico, apresenta estertores crepitantes em região média de hemitórax esquerdo e base de hemitórax direito. A ausculta cardíaca apresenta um sopro sistólico de moderada intensidade em foco mitral. São observadas petequias na ponta dos dedos da mão direita. Então, em relação ao diagnóstico, provavelmente se trata de uma endocardite aguda, pelo tempo de evolução. E nesse caso, os agentes etiológicos, por se tratar de uma endocardite aguda e pelo fato de ter citado aqui o usuário de drogas injetáveis, a gente tem que lembrar do Staphylo aureus e também dos fungos, como a cândida, como agente etiológico desse quadro de endocardite aguda.
Na endocardite subaguda de válvula nativa, a gente lembra do Strepto viridans. E nas endocardites de válvula protética, a gente não pode esquecer do Staphylo aureus, certo? Vamos passar aqui agora para o caso 6. Uma moça de 20 anos, após a primeira gestação, deu à luz uma criança de termo, que recebe aleitamento materno exclusivo há um mês. Há 2 dias, refere dor intensa na mama direita, com eritema e edema localizado no quadrante superior lateral. Refere que a dor dificulta a amamentação. Então, é uma infecção de pele na mama, então o diagnóstico é da mastite puerperal, há um mês, né, que ela vem amamentando. O agente etiológico, como em todas as infecções de pele, novamente, Streptococcus pyogenes e também o Staphylo aureus. Lembrando que a mastite é uma infecção mais profunda, então provavelmente a bactéria mais envolvida, e a gente não pode deixar de fazer cobertura, é o Staphylo aureus. E agora o nosso último caso, uma moça de 25 anos é atendida no pronto-socorro com uma história de 2 dias de febre alta, acompanhada de dor abdominal baixa e prostração intensa. Há um dia apresenta episódios de agitação psicomotora e piora do estado geral. O namorado refere que a paciente fez um abortamento há 4 dias. Ao exame físico, a paciente apresenta em mau estado geral, muito desidratada, levemente ictérica e confusa, com temperatura de 38,6 e pressão arterial de 80/40. Ao toque vaginal, apresenta o útero aumentado com consistência amolecida e colo uterino pérvio, com presença de secreção escurecida e fétida. Então, aqui se trata de uma paciente que fez um abortamento e evoluiu com quadro infeccioso, paciente febril, taquicárdica, hipotensa, uma paciente séptica, onde no exame físico ele percebe um útero aumentado com consistência amolecida e com presença de secreção escurecida e fétida. Então, provavelmente é uma infecção uterina, que a gente chama de endometrite puerperal. É uma infecção extremamente grave, como a gente vê mesmo nessa descrição do caso, né? Paciente fazendo um quadro séptico. E os agentes etiológicos envolvidos são as bactérias que ascendem o trato, que são do trato geniturinário e ascendem até o útero. Então, o que a gente tem aqui? Gram-negativos, Escherichia coli, Proteus, Serratia, também anaeróbios, como bacterióides fragiles, e também a gente não pode deixar de pensar e também fazer cobertura para micoplasma, clamídia, trachomatis e também até mesmo a Neisseria gonorreia. Então, aqui, endometrite puerperal e uma flora como agente etiológico polimicrobiana, envolvendo gram-negativos, as enterobactérias, anaeróbios e também bactérias que fazem doença inflamatória pélvica, como clamídia, micoplasma e até mesmo a gonorreia. Então, gente, era isso que eu queria discutir com vocês nos nossos exercícios, no caso clínico, falando da importância do diagnóstico e de formular os agentes etiológicos envolvidos. Certo? Amanhã a gente tem nossa segunda aula, será sobre algumas classes de antibióticos e a gente vai falar sobre os beta-lactâmicos. Até amanhã.